Vamos ler comigo então, 1 Coríntios 9, 27, que diz assim, todo mundo achou? Olha para quem está do lado e fala assim, oba! Oba! Na hora que você fizer silêncio, eu vou ler a Bíblia. Primeira Coríntios 9, 27 diz assim: mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Vou ler de novo. Mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O tema do Confra desse ano é... Fala para quem está do lado, fique firme, meu irmão. Fala para quem está do outro lado, fique firme. Fala tipo pregador Luci, fique firme. Há 10 anos atrás, escute isso, eu preparei um sermão. Quando eu preparei esse sermão, todo sermão meu eu dou nome para ele. Eu não sei se você faz isso com as palavras que você prega. E esse sermão, baseado no texto que eu li, 1 Coríntios 9, 27. Quando eu fui pôr o nome do sermão, não vinha o nome. Aí eu deixei ele sem nome um tempo. Mas aí, alguns dias depois, eu falei, Deus, como é que eu vou pregar um negócio sem nome? Mesmo quando eu pôr um filho no mundo, vou chamar ele de nada. Um sermão é um filho, vou chamar esse sermão de quê? E o Senhor disse assim para mim, esse sermão chama-se sermão para você. Eu falei, hã? Sermão para você. Então eu pus o título assim, sermão para mim. Qual que é o nome do sermão? Sermão para mim. Sabe quantas vezes eu preguei esse sermão em 10 anos? Nunca. Fala comigo, nunca. Fala comigo, nunca. Eu preguei esse sermão nunca. Uma vez só, eu fiquei em pé, peguei esse sermão diante do espelho e preguei para mim. Eu falo muito que púlpito deveria ter espelho, que é para a gente poder olhar para a gente mesmo enquanto a gente prega. Porque é fácil a gente falar para os outros, mas não é fácil a gente ter que viver aquilo que a gente está pregando. Eu sou pastor há mais de 20 anos, eu vou te falar uma coisa, a parte mais fácil de ser pastor é pregar. É fácil demais. Eu estou vivendo aqui agora o momento mais fácil do Confra Jovem. É muito mais difícil quando eu estou ali embaixo, é muito mais difícil nos meses que antecedem. O que eu estou fazendo aqui agora é praticamente férias, pregar. Mas as pessoas têm essa fissura com pregação. Numa pregação, ai pregação. Para você ter uma ideia, eu ia abrir o Confra pregando. Eu ia pregar 2 vezes. E eu chamei o Flavinho e falei, não Flavinho, você que está com a palavra. E a palavra do Flavinho me tocou demais. Pés cansados. Então pregar, sabe como é que é pregar? Vou te dar uma dica, você quer pregar? Então corre de pregar. Quanto mais você correr de pregar, mais Deus te empurra. Quanto mais você fala assim, não velho, não mexe com isso não, para com isso, acha outro pecador aí, mais Deus te coloca lá. Mas quando você fica assim, me dá oportunidade aí velho, deixa eu falar, eu precisando pregar, não acontece nada. E eu vou falar para vocês, eu tenho uns 600 e poucos sermões que eu já escrevi. E eu fiquei, Senhor, o que é para eu pregar no Confra, o que é para eu pregar no Confra? Já não vou pregar 2 vezes, só vou pregar uma. Aí eu vou repetir um sermão. O povo assiste tudo pelo YouTube, poxa. E eu abri o meu tablet lá, e apareceu o bendito lá assim, sermão para mim. E eu comecei a chorar lendo o sermão, porque o sermão tem um negócio muito legal, ele não é para você, ele é para
E Deus falou: você vai pregar o seu sermão para os outros. Eu falei: mas se ele é meu, por que eu vou pregar para os outros? E eu estou aqui hoje, eu quero falar rapidamente, não vou demorar. Ao final da palavra nós vamos ter a ceia. Eu já quero que os meninos fiquem de prontidão na ceia ali, que eu não vou demorar. Eu quero falar sobre o que Deus me falou naquele dia, sobre isso aqui, ó. Fala comigo: tripé. 2 pés não manteriam esse pedestal de pé. 4 pés, 5 pés, 10 pés, já é desnecessário já. Já vai aumentar, fica tranquilo aí, Zé. Aí, esse aqui tem 3 pés. Tendo 3 pés, eu não tenho tempo nem para deixar vocês gritar, gente, senão não vai ter como pôr o pregador Lu. Espera aí. Então, olha aqui. 3 pés é necessário para isso aqui ficar de pé. Eu quero falar sobre o tripé que nos mantém de pé. Fala comigo. O tripé que nos mantém de pé. Fala agora de novo. O tripé que nos mantém de pé. Nesse texto que eu li, o apóstolo Paulo fala sobre o maior medo da vida dele: ensinar outros a ser louco por Jesus e ele perder a loucura. Ensinar outros a seguir a Cristo e ele parar de seguir a Cristo. Ensinar outros a ficar firme e ele perder a firmeza. Por isso que esse sermão é para mim. Vou compartilhar ele com você. Se te abençoar bem, se não abençoar, pelo menos ele é para mim. E a mim ele já abençoou e vai continuar abençoando. É uma palavra muito simples. Eu quero falar sobre 3 coisas que te mantêm de pé. 3 coisas que te mantêm firmes. Primeira coisa que nos mantém firmes está lá na vida de um amigo meu chamado Sansão. Diga comigo: Sansão. Eu não vou ler o texto porque nem tempo para isso nós temos. Então eu preciso da sua atenção. Se esse nojento desse seu namorado começar a te cutucar aí, você fala assim: cala a boca, caramba. A palavra é 10 minutos, você ainda vai ficar me... Olha para mim aqui então. Olha zap agora não. Ei! Desliga essa praga 1 minuto, caramba. Olha para quem está do lado e fala assim: desliga esse Satanás aí 1 minuto. O miserável do menino já não vai pregar nada, e você ainda não vai ouvir, cara. Amém, amém. Já não bate palma não, gente. Isso aqui o Faustão não está aqui não. Vamos ouvir. Sansão, fala comigo. Sansão. Sansão. Oh meu Deus. Posso pregar? Meu Deus do céu. Sansão, fala comigo. Sansão. Sansão viveu 2 momentos terríveis na vida dele. Primeiro, ele pegou a queixada de um jumento. Só se eu comer o microfone, irmão, não tem mais condição de eu falar mais perto. Sansão pegou a queixada de um jumento e matou 1000. Matou quantos? Ele fez algo poderoso para Deus. Quem já fez algo lindo para Deus aqui? Meu Jesus, 4 pessoas? Quem já fez algo legal para Deus aqui? Caramba! Olha a tragédia de Sansão. Fazer algo poderoso para Deus, e assim que ele terminou, ele quase morreu de sede. Sabe o que ele falou para Deus? Que legal, hein, Deus? O Senhor deixou eu fazer algo maravilhoso para o Senhor, e no final, sabe quem vai morrer? Eu. É o que o Flavinho pregou aqui. Pés cansados. Gente que já fez muito para o Senhor, mas que está para morrer de sede. Cansou, desacreditou, esqueceu, parou. Mas sabe o que a Bíblia diz que Sansão fez? Ele clamou. Ele fez o quê? E depois, quando Sansão teve os seus olhos furados, a Bíblia diz que ele foi colocado entre 2 pilastras, e ele fez o quê? Orou. Fala comigo, orou. Sabe qual que é o primeiro segredo que eu descubro aqui para a gente permanecer em pé?
e depois da oração de Sansão, ele conseguiu empurrar as colunas dos filisteus no chão? As disciplinas espirituais. Primeiro grande segredo para você se manter firme na fé são as disciplinas espirituais. Diga comigo: disciplinas espirituais. Se você não orar, não ler sua Bíblia e não jejuar, você pode morar no Confra Jovem, que você vai virar um endemoniado. Eu não estou falando de pedir oração, eu não estou falando de ouvir sermão, eu estou falando de você pegar sua Bíblia, abrir sua Bíblia e ler. Eu estou falando de você jejuar, e eu estou falando de você orar. Na minha casa eu pego muito pesado. Eu não venho aqui dar lição de moral em vocês, sendo que eu não faço isso na minha casa. Esses dias aí no início do ano, nas férias, levantei de manhã, meio-dia, o Davi no computador jogando em rede Minecraft, e a Emily com fone de ouvido ouvindo música. Eu cheguei e falei assim: ei, 1h da tarde, já leram a Bíblia e oraram? Não, pai, não, nós estamos de férias. Eu falei assim: deliciosos, arranca essas pragas do ouvido e vai orar e ler essa Bíblia. Aí um corajoso dos dois falou assim: será que Deus aceita as coisas forçadas assim? Eu falei: Deus eu não sei não, mas eu aceito demais. Joelho aqui, começa a orar. Ô gente, nós pastores estamos cansados de dar o peixe para vocês. Nós estamos querendo dar a vara e sair de férias. Sabe o que é dar a vara? É ensinar vocês a orar, a ler a Bíblia, a jejuar. Presta atenção no que eu vou te falar. Eu coloquei essa frase hoje no Twitter. A oração cala Satanás, a leitura bíblica cala o mundo, e o jejum cala a sua carne. A oração cala Satanás, a leitura bíblica cala o mundo, e o jejum cala sua carne. Quais são os três inimigos do crente? O diabo, a carne e o mundo. Como que você vence eles? Jejum, oração e Bíblia na cara deles. Ai, ô pastor Lucinho, se eu caminhasse com você 24 horas por dia, ai, seria tão maravilhoso. Seria nada. Seria nada. Assim como Sansão, nos piores momentos da vida, só venceu e só voltou a ficar de pé, porque não parou com as disciplinas espirituais. Ô irmão, deixa eu mandar real aqui. Você, namorado, se não começar a orar e jejuar e cair para dentro da Bíblia com força, eu tenho 4 letrinhas para você: C-A-M-A. Cama. Cama. Não tem jeito. Gente, eu não vou maquiar nada aqui para vocês, tá? Precisamos orar e precisamos ler a nossa Bíblia e precisamos jejuar. Quando foi a última vez que você fez um jejum? Eu perguntei isso na minha igreja. Eu falei: quem aqui fez um jejum no último 1 ano? Aí um rapaz levantou a mão. Aí no final do culto ele veio: pastor Lucinho, estou todo feliz porque eu pude levantar minha mão dizendo que no último 1 ano eu fiz um jejum. Ele falou assim: foi porque eu fui fazer um exame de sangue. Ele falou: menino endemoniado, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de jejuar para Jesus tirar Satanás da sua vida. Gente, eu não sei você, mas eu estou com a visão tão pessimista de mim. Martim Lutero expulsava demônio dele todo dia, o grande reformador. Os reformados de hoje, né? Eles dizem que são seguidores de Lutero, mas eu acho que se Lutero tivesse vivo, ele era da igreja Deus é Amor, ou da Universal, ou da Lagoinha, das neopentecostais. Sabe por quê? Porque Lutero tinha coragem de orar 2 horas por dia, jejuava todo dia e enfiava a cara dentro da Bíblia. E Lutero punha a mão na cabeça dele mesmo e falava: Satanás, sai de mim.
Pastor Lucinho, isso não é teologicamente correto, porque Satanás não pode habitar aonde tem um espírito. Ih, conversa com a minha mão aqui. Eu não quero saber de nada. Eu só quero saber o seguinte: se Lutero expulsava, quem é você para falar alguma coisa? Compra um espelho, dá uma olhada nele. Aí depois que você vê aquela cara ali, você pensa. Precisamos orar, ler nossa Bíblia e jejuar. Mas não é pouco não, porque nós estamos vivendo um Brasil em crise, numa igreja em crise, as famílias em crise, está todo mundo em crise, e está todo mundo perdido assim, olhando para a cara do outro. E agora, quem poderá me defender? Um desses tripés aqui, ó, são as disciplinas. Olha para quem está do seu lado e fala assim: está orando, jejuando, lendo sua Bíblia? Segundo tripé, a gente aprende ele com meu amigo Moisés. Fala comigo, Moisés. É o seu chamado. Fala comigo, chamado. Eu vou falar uma frase aqui para vocês escandalizarem comigo. Se eu não fosse uma pessoa agarrado ao chamado que Deus me deu, eu já tinha largado tudo. Das coisas que mais segura a gente na presença de Deus é continuar fazendo o que Deus te chamou para fazer. O problema de nós, sabe o que é? A maioria nem sabe qual é o chamado. Qual é o seu chamado? Eu perguntei para uma moça: qual é o seu chamado? Ela falou: é glorificar o Pai. Eu disse para ela assim: filha, até os beija-flor nasceram para glorificar o Pai. Eu estou perguntando, de verdade, qual é o seu chamado? Sabe qual era o chamado de Moisés? Conduzir o povo pelo deserto e entrar com eles na terra prometida. Se você não descobrir seu chamado, você não vai aguentar. E você vai ficar pelo deserto, e você não vai ter firmeza espiritual. Quantos momentos da minha vida eu falei: Deus, eu não aguento mais, eu estou cansado, acabou, chega, eu não aguento. E eu lembrava dos adolescentes do Brasil, dos jovens do Brasil, e Deus falava comigo: você vai largar tudo? Você vai deixar eles? Eu levanto um outro melhor que você, mas eu conto com você, Lucinho. Aí eu cansado, triste, com raiva, às vezes até em pecado, dizia assim: ah, mas que raiva, Jesus! Então vão. Quando Jesus morreu, sabe o que aconteceu com Pedro? Lá em João capítulo 21, ele olhou para os outros apóstolos e falou assim: eu vou pescar. Tipo assim, vou voltar à minha vida antiga antes de ter esse encontro louco com Jesus. Sabe o que a Bíblia diz? Naquela noite não pescou nada. Toda vez que você quer fugir do que Deus te chamou para fazer, você não ganha dinheiro, você não consegue casar, sua vida vira uma nhaca. Você só é feliz com esse segundo pezinho aqui, que é o seu chamado. O chamado de Moisés era conduzir as pessoas. Sabe qual é o seu chamado? Conduzir as pessoas. Fala comigo: eu nasci. Ih, você vai falar com essa boca murcha? Fala comigo: eu nasci para conduzir as pessoas pelos desertos da vida. Olha para mim, gente, se eu não tivesse a obrigação de levar Jesus para as pessoas, eu estaria sem Jesus. É na obrigação de ter alguma coisa para dar para você que Cristo coloca alguma coisa em mim. A caixa d'água só tem água porque ela libera água para a torneira, porque se não liberar, não justifica. Para que água lá em cima, se não vai sair nada embaixo? Você vem no Confrajovem para quê? Ah, eu vim receber, pastor. Até quando nós vamos ficar no módulo receber? Sabe que dia a nossa firmeza com Cristo fica real? Quando a gente começa a dar, quando a gente começa a cumprir o chamado da gente, quando a gente começa a sentar e dizer assim: Deus, eu nasci para quê, hein? O que é para eu fazer? Eu vou falar uma palavra que não fuja do que eu vou te falar aqui. Se a partir desse Confrajovem alguém te chamar de pastor, não diga não. Ah, quem sou eu?
Fala assim: sou eu demais da conta. Então você vai fazer um exercício agora. Você vai falar seu nome, fala o seu nome. Agora você vai colocar a palavra pastor ou pastora antes. Você vai ver como é que vai ser chique no último. 1, 2 e... Pastor Lucinho. Olha para quem está do lado, pega na mão dessa pessoa e fala assim: prazer, pastor fulano de tal. Oi, você quer firmeza espiritual? Ei, você quer firmeza espiritual? Torne-se aquele que vai firmar os outros nos caminhos do Senhor, porque a mesma firmeza que Cristo vai dar para eles, Ele vai dar para você. E o último pezinho, o último, olha para mim. Eu falei que é um tripé que nos mantém de... Olha aqui, ele fica de pé porque são 3: as disciplinas espirituais, o chamado e... Fala comigo, a igreja. A igreja. Quem nos ensina essa lição? Davi, rei Davi. Davi era um homem que ele cometeu erros, ele teve falhas, ele teve pecados e problemas, mas Davi, tudo ele corria para a igreja. Quando ele estava angustiado, ele ia para o tabernáculo e se colocava diante da arca. Ele foi o homem que levantou todo o projeto da construção do templo, que o filho dele só executou, mas quem pensou e fez tudo foi Davi. Foi Davi que dizia nos Salmos: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Sabe o que Davi estava dizendo? A igreja para mim é um refúgio, é um lugar onde eu me firmo diante de Deus. Sabe por que as pessoas estão abaladas hoje? Porque a relação delas com o pastor delas está ruim, e porque a relação delas com a igreja delas está ruim. Há 2 meses atrás, eu coloquei no meu Instagram uma foto, eu, pastor Márcio e a Patrícia, porque era o dia que a gente estava comemorando 3 anos à frente dos jovens da Lagoinha. E eu coloquei: louvo a Deus, porque há 3 anos atrás, eu e a minha querida esposa, juntamente com o pastor Richard e a pastora Priscila, assumimos os jovens da Igreja Batista da Lagoinha. Obrigado, pastor Márcio, obrigado, Igreja Lagoinha, obrigado. Falei o nome de todo mundo e pus arroba até morrer. Sabe o que eram os comentários embaixo? Detesto essa sua idolatria de homens, detesto essa sua idolatria de Lagoinha, detesto você ficar babando esse Márcio Valadão. Eu não respondo cachorro, porque quem responde cachorro é quem aprendeu a latir. Como eu não sei latir, eu não respondi. Mas, se eu fosse responder, sabe o que eu diria para essa pessoa? Quem está em crise com a igreja dele e quem está em crise com o pastor dele, realmente não gosta de ver aqueles que estão em paz com a igreja, honrando as suas igrejas e os seus líderes. A pessoa está escrevendo isso, sabe por quê? Porque ela está machucada com o pastor dela e ela não está bem com a igreja dela, então ela não gosta de ver que os outros estão bem. Sabe por que nós não estamos firmes na fé, gente? Porque a gente trata a igreja como qualquer coisa, a gente troca o culto por qualquer futebol, a gente deixa a casa de Deus por qualquer problema. Não tem uma pessoa dentro do ginásio do Mineirinho nessa noite que teria mais motivo para estar decepcionado com a igreja do que eu. Eu sei o que é ser levado diante de milhares de pessoas da igreja e ser xingado injustamente de tudo quanto é nome. Judas, você é dissimulado, mentiroso, malicioso, e eu parado assim de cabeça baixa e o pastor me xingando. Trabalhar anos e anos e ser convidado a ir embora pela porta dos fundos, eu sei.
Então você está sentado aqui dizendo assim: eu vivi um grande problema. O que foi? Minha banda estava na escala do louvor de domingo. E você acredita, pastor Lucinho, que eles tiraram a minha banda para colocar a banda do filho do pastor? Ih, menino, deixa de ser gay. Você é homem ou você é gay, caramba? Eu estou querendo saber o seguinte: você aguenta porrada pela casa de Deus? Você aguenta tomar soco na cara? Você aguenta os outros te xingar de tudo quanto é nome e continuar firme? Porque pelo seu time de futebol, aquela praga dos infernos, você defende aquele lixo como se fosse time mesmo, aquela obra de macumba lá que você grita o nome deles. Mas a casa de Deus a gente trata como qualquer... irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estava lá no Nepal, né? Você sabe que ano passado teve um terremoto no Nepal, morreu quase 20 mil pessoas, 200 mil feridos. Na aldeiazinha que a gente chegou para fazer o nosso trabalho, caíram todas as casas. Adivinha a única construção que não caiu? A igreja. A igrejinha, escuta. A igrejinha que a gente estava hospedado, que a gente dormiu dentro dela, foi a única construção que não caiu. E não morreu nenhum crente naquela aldeia. Adivinha por quê? O terremoto foi exatamente na hora do culto. E naquele dia nenhum crente faltou ao culto. Resultado, nenhum crente morreu. Aí sabe o que aconteceu? Escuta. Sabe o que aconteceu? Espalhou-se, escuta gente, espalhou-se a notícia pelas aldeias vizinhas de que o Deus cristão protege os seus servos do terremoto, porque foi uma aldeia onde morreu um monte de hindu, mas não morreu nenhum cristão. Resultado, todo mundo começou a ir para a aldeia e largar Brahma, Vishnu, Krishna, Ganesh, porque Cristo estava protegendo as pessoas da igreja. Olha aqui que eu vou te falar. A sua família está passando terremoto, a sua casa está passando terremoto, sua vida sentimental e financeira está passando terremoto, seu ministério está passando terremoto. Corre para a casa de Deus, porque a casa dele nunca cai, a casa dele nunca fica abalada. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Como eu falei com vocês, a minha palavra é muito curta. Eu só vim falar desse tripé. 3 coisas que nos mantêm de pé. Primeiro, as disciplinas espirituais. A segunda coisa que nos mantém de pé é o nosso chamado. E a terceira e última coisa é a nossa relação com a igreja. Você quer ficar firme? Eu vou te dar um conselho só. Talvez você tenha vindo lá da sua cidade só para ouvir essa frase que eu vou falar aqui. Vai chegando na sua igreja, chega diante do seu pastor e fala: pastor, o que o senhor quer que eu faça aqui na igreja esse ano? Talvez você veja aqui só para ouvir isso. Sabe por que eu sou quem eu sou? Eu menino, eu já estava envolvido na igreja. Aí eu fui crescendo, comecei a sentar perto do altar. Aí os pastores que eu servia faziam, sabe o quê? Na hora que eles estavam fazendo o apelo, todo mundo de olho fechado, inclusive os pastores auxiliares. Ô pastor auxiliar, deixa eu explicar uma coisa. Você não fecha o seu olho no culto, nem que a glória purpurinada de Jeová apareça. Tem umas porcarias de uns pastores que não servem para a gente nem fazer assim. Você não está ali para receber, infeliz, você está ali para ajudar os outros. E aí sabe o que acontecia? Os pastores tudo em Nárnia, e eu era o único de olho aberto. O pastor fazia assim, eu corria para o altar. Aí quando todo mundo abriu o olho, eu estava no altar com o pastor. Aí o que todo mundo começou a me chamar? Aparecido. Ah, ele é aparecido, ele gosta de subir para o altar. Mas não era, é porque eu era o único de olho aberto e pronto para correr, para socorrer o pastor. Resultado, eu gostei tanto do altar, que eu fui ficando. Você acha que eu chamo meus meninos aqui na frente? Para quê? Que seja para apresentar um material. Mas eu quero ver o Davi e a Emily aqui em cima, porque eu sei que quem sabe, eu não sei, mas quem sabe, o meu Deus não pega os dois e coloca os dois aqui no altar. Quem sabe? Não sei.
Então se eu puder chamar os dois aqui para limpar um cuspe no chão, para fazer qualquer coisa, que seja. Começa a amar a sua igreja, seu porcaria. E para de falar mal de crente. E para de falar mal de cantor evangélico. E para de falar mal de pastor. E para de falar mal porque já tem Satanás. Você quer firmeza espiritual? Esses 3 segredos para você. Agora eu encerro dizendo o seguinte, preste atenção. Presta muita atenção que eu vou encerrar com isso aqui. Eu quero que os meninos já peguem os elementos da ceia e já comecem a distribuir. Pode começar a distribuir. Inclusive porque os reformadores diziam que o momento de maior comunhão do cristão com Cristo é na hora da ceia. Escute o que eu vou falar aqui, presta atenção. Martinho Lutero, Zwingli, Calvino, Melanchthon, todos os reformadores concordavam que aqui na terra não há um momento de maior firmeza espiritual e de maior poder espiritual e de maior comunhão com Cristo do que na hora da ceia. Da ceia. Eu já fui curado na hora da ceia. Mas antes de eu falar da ceia, enquanto eles já vão distribuindo os elementos da ceia, eu quero que você escute o que eu vou falar aqui. Esses 3 homens que eu citei Sansão, eu citei Moisés e eu citei Davi. Olha para mim, olha para mim. Não perde a cabeça não. Daqui a pouquinho o pregador não sobe. Fica em paz. Sansão caiu. Moisés, gente, ano passado eu estive na Jordânia. Moisés subiu em cima do monte, olhou a terra e não pôde entrar. E Davi cometeu um adultério e um assassinato. Mas eu tenho uma notícia para te dar, presta muita atenção. Você um dia vai chegar no céu e vai encontrar os 3 lá. O que os manteve de pé? Fala comigo, disciplinas espirituais. Fala comigo, manter-se no chamado. Fala comigo, apegar-se à igreja. O apóstolo Paulo disse: eu esmurro meu corpo e eu faço dele meu escravo, para depois de ter pregado a muita gente, eu mesmo não seja reprovado. Você vai receber agora os elementos da ceia. E eu queria que você recebesse esses elementos da ceia já pensando: eu tenho sido um cristão que ora? Ou eu tenho pedido oração? Como está a minha leitura bíblica? Eu tenho segurado o chamado que Deus deu para mim? Ou eu nem sei qual é? Pastores queridos que estão aqui, líderes de jovens, não desistam. Ninguém aqui dentro desse ginásio pensou em desistir mais do que eu. Não desista do seu chamado. Não desista. E a igreja? Eu sou a última pessoa que poderia estar envolvido com a igreja, sou eu. Mas eu estou aqui. E eu estou te dizendo: envolva-se na casa de Deus. Você vai ver seu crescimento. Essa semana eu preguei no culto fé, no lugar do meu querido amigo pastor André. Ele não pôde chegar para o culto e me chamou para pregar. Quando eu entrei na igreja eu comecei a chorar. E toda vez é assim. Adivinha por que eu comecei a chorar? Porque eu lembrei do último verso do Salmo 23, que na verdade está traduzido errado aí na nossa Bíblia. Sabe como é que é o último salmo? O último verso do Salmo 23? O salmista diz assim: e eu voltarei todos os dias à casa do Senhor, enquanto eu viver. E toda vez que eu viajo, que eu vou tão longe, igual lá no Nepal, 10 horas de fuso horário, nós levamos 48 horas só voando para chegar lá. Quando nós chegamos lá, nós já queríamos voltar, de tão cansado que a gente estava. Uma viagem tão zoada, tão cansativa, tão difícil. Quando eu voltei e entrei dentro da minha querida igreja, eu desabei a chorar.
E eu disse para Deus: Deus, obrigado, porque eu vivi mais uma vez para vir à tua casa. E nessa noite, a casa de Deus se chama Mineirinho, e Ele está aqui nesse lugar. Eu queria fazer um convite, não vou mandar ninguém sair do lugar, mas enquanto os elementos da ceia estão sendo distribuídos, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você que está aqui hoje caído, preste atenção. Você que está aqui hoje com sede, como Sansão, ou você que está aqui como Moisés, chegou à beira da vitória, mas não alcançou, ou você que está aqui como Davi, fez tudo certinho, mas na hora H cometeu um pecado terrível, e você diz: Lucinho, pelo amor de Deus, eu preciso de sair daqui, velho, com meu tripé, eu preciso sair daqui firme. Se você diz: essa pessoa sou eu queria uma oração, mesmo os meninos aí distribuindo os elementos da ceia, fique em pé onde você está, se você é essa pessoa, e eu quero orar por você. Vou pedir a você que evite conversar agora. Vai recebendo os elementos da ceia. Esse é um momento muito entre você e Deus. Mas eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para depois de pregar a muitos, eu mesmo não perca a minha firmeza espiritual. Pai querido, eu oro por cada um desses que estão em pé. Corajosamente eles estão dizendo: eu não quero ficar abalado, eu não quero perder minha firmeza, eu não quero ser como Sansão, que teve os olhos vazados. Eu não quero ser como Moisés, que quase alcançou a vitória, mas não alcançou. Ensinou outros a entrar na terra prometida, mas ele mesmo não entrou. Eu não quero ser como Davi, que governava Israel, mas não conseguiu governar a própria vida pessoal, e por isso cometeu um adultério e um assassinato. Pai, perdoa os nossos pecados aqui nessa noite. Ajuda-nos, Deus. A nossa firmeza é muito pouco firme. Nós somos muito facilmente abalados. Eu oro pelos meus irmãos e eu me incluo junto com eles. Se a tua graça não descer nesse ginásio agora, e se o Senhor não visitar a gente agora, podemos voltar para casa até piores do que a gente veio para cá. Mas nós acreditamos nessa noite que o Senhor é poderoso para nos permitir sair daqui firmes, firmes. Por isso agora, querido irmão, eu, na autoridade de ministro do Evangelho, ministro sobre a sua vida uma lavagem completa do sangue de Jesus, da cabeça aos pés. Recebe agora a limpeza completa na sua vida, da cabeça aos pés, porque há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus. E da cabeça aos pés, você agora recebe um toque poderoso do Espírito de Deus. Recebe agora também a certeza do seu chamado. Recebe agora como se fosse um filme, como se fosse um raio, como se fosse uma visão que Deus vai te dar, e você vai entender qual é o chamado que Ele tem para a sua vida, e você vai cuidar de gente, e você vai conduzir gente. E eu oro também para que a partir de hoje ressuscite na sua vida as disciplinas espirituais. Tira, Deus, o fim do jejum. Tira, Deus, uma vida de oração inexistente ou fraca. Tira uma leitura bíblica facilmente substituída pelo WhatsApp, pelo Instagram e pelo Snapchat. Em nome de Jesus, coloque em nós, a partir desse Confrajovem, um desejo de orar tão violento. Coloque em nós uma paixão pela Bíblia inexplicável. Coloque em nós uma prática do jejum constante e eficaz. Coloque isso na vida dos meus irmãos.
eu também te peço, Deus, abre o nosso coração para a igreja, não somente para a nossa igreja, mas para a tua igreja na face da terra. Que a placa da nossa igreja não seja mais importante do que o resto, mas que a gente ame aonde houver alguém que invoca o nome de Jesus. Nessa hora, perdoa as nossas críticas da igreja, perdoa as nossas críticas dos pastores. Tira de nós, Senhor, tira de nós essa antipatia e esse nojo e essa preguiça da igreja que o diabo tenta pôr. O diabo está 24 horas tentando decepcionar a gente com a igreja, mas nessa noite nós mandamos ele embora. Sai em nome de Jesus. E na nossa vida vai haver um amor tão grande pela igreja, porque quando o terremoto vier, a nossa casinha até pode cair, mas a casa do meu Deus nunca vai cair. Nunca. Nós abençoamos os nossos pastores. Fala o nome do seu pastor aí agora, fala. Eu abençoo o pastor Márcio Valadão, a Renata. Eu abençoo o pastor André, a Cassiane. Eu abençoo toda a família deles, a Ana, o Gustavo, o Felipe, a Mariana. Eu abençoo os netos. Eu abençoo os pastores da Igreja Batista da Lagoinha. Eu queria chamar os pastores da Lagoinha aqui. Vem aqui rapidamente, os pastores todos auxiliares. Vem cá, todo mundo, Richard, todos os pastores. Corre aqui em cima aqui que nós vamos fazer a ceia juntos. Quem não recebeu os elementos da ceia, vai recebendo aí agora. Vai recebendo, porque nós vamos participar da ceia. Pode se assentar agora, se assente. E vai recebendo aí agora os elementos da ceia do Senhor. Mas não conversa com ninguém agora não. Você vai ter muito tempo para pular e para gritar com o Lu e com o PV, mas agora, pensa em você. E fala as palavras do apóstolo Paulo aí agora, fala. Diga: Deus, eu esmurro meu corpo e eu faço dele meu escravo, para depois de eu pregar para os outros, eu mesmo não perca a minha firmeza espiritual. Esses meninos que você está vendo aqui em cima, homens e mulheres, são pessoas preciosas que nós amamos muito. Eu não consigo fazer absolutamente nada sem eles. Eles precisam de mim e eu preciso deles. Mas ao receber os elementos da ceia aí agora, eu preciso que você entenda que Cristo quer, de uma vez por todas, consolidar você no caminho dele. Você crê nisso? Você crê nisso? Alguns de vocês me ligaram antes do Confra. Sabe o que me disseram? É minha última chance, pastor. Ou eu chego aí e Jesus me dá a firmeza espiritual que eu preciso, ou eu não quero saber de mais nada. Ou eu vou jogar isso tudo fora. Eu vou abandonar tudo. Eu vou deixar tudo de lado. Todo mundo já recebeu os elementos da ceia? Quem recebeu, fica em pé. Eu queria que o pastor Luiz Felipe fizesse uma oração. Vem aqui, Pipe. Luiz Felipe, criado aqui na casa de Deus. Hoje ele é um dos nossos pastores mais lindos, pastor da igreja aqui do lado, a igreja Mineirão. Eu vou pedir o Pipe para fazer uma oração por nós. Sabe qual é a oração? Quando nós ingerimos os elementos da ceia, mesmo eles não sendo mágicos, mesmo sendo só pão e suco de uva, Cristo colocará em nós uma firmeza espiritual que nós nem estamos acostumados com ela. O sobe e desce vai parar, a inconstância vai parar, a leitura bíblica, a oração e o jejum serão práticas diárias. A igreja, nós vamos ter um amor por ela. O nosso pastor, nós vamos cuidar dele e ajudar ele. E nós seremos pessoas que vamos cumprir o nosso chamado. Você crê nisso? Ora, Pipe. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque nós temos nas nossas mãos o símbolo, a representação, os elementos do fato que não somente mudou a nossa história, mas que muda a história de todos aqueles que neste momento dobram os joelhos, o coração e a mente para declarar que Tu és o nosso Deus. Por isso, nessa noite, oramos ao Senhor que nesse momento a nossa ceia não seja somente, Pai, um ato qualquer, mas que sim, seja, Senhor, consequência
desse tripé que estamos alicerçados. Deus, que nesse momento a ceia possa nos trazer de volta a disciplina da leitura da Tua Palavra. Deus, traz de volta o Teu povo à Bíblia, traz de volta a fome e a sede pela Bíblia. Traz, Senhor, tira toda preguiça e todo vício de Instagram, Facebook, todas as coisas que nos tiram das disciplinas espirituais. Coloca, Senhor Deus, os nossos joelhos como os joelhos do apóstolo Tiago, joelhos de camelo, de tanto orar, de tanto se prostrar diante do Senhor. Ensina-nos, Senhor, porque o Senhor orava pelas noites, enquanto o Senhor esteve no nosso meio. Mas nessa noite, te pedimos também, que o nosso jejum possa ser a manifestação das suas palavras, quando os fariseus te questionaram por que os seus discípulos não jejuavam. E o Senhor respondeu: porque o noivo estava com eles. Mas agora, nós jejuamos porque temos saudade do Senhor e ansiamos pelo seu retorno. E até o seu retorno, esse momento é talvez o momento de maior comunhão da face da terra, quando este encontro de família, pessoas que foram compradas, remidas pelo Teu sangue, podem em unidade dizer que o Senhor está no nosso meio e que o Senhor voltará para nos salvar desse corpo de morte, e para que Deus, que temos a certeza que um dia haverão novos céus e nova terra, e que o Senhor, o sol da justiça, irá brilhar para todo sempre, em nome de Jesus. Então, conforme está escrito ali em 1 Coríntios, assim, aquilo que nós recebemos, damos. Na noite em que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão e disse: esse é meu corpo, que é dado por vós. Comei em memória de mim. E ao final da ceia, tomou o cálice e disse: esse é meu sangue, sangue da nova aliança. Bebei em memória de mim, até que eu volte. Então, até que o Senhor volte, bebamos do vinho e comamos do pão. Aleluia. Fale palavras de adoração a Ele. Santo, santo, santo. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele está aqui. O seu sangue nos lava. O seu sacrifício nos dá livre acesso ao Santo dos Santos. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Diga comigo: Senhor, diante de Ti e da Tua noiva, eu selo o meu compromisso de fazer dessa data, 23 de abril de 2016, o fim de todo desânimo, frieza e abatimento espiritual. A partir de hoje, não amanhã, não ontem, hoje, eu sou firme, inabalável no Senhor. De hoje até aquele dia, quando eu entrarei na Nova Jerusalém, eu tenho o compromisso de não só ser firme, mas de firmar os meus irmãos. A partir de hoje, eu estou mais do que nunca firme em Jesus. Você pode aplaudir mais uma vez o nome dele bem forte e dizer glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Queridos pastores, eu quero falar uma coisa para vocês.
Eu amo muito vocês. A gente não conseguiria fazer absolutamente nada sem o pedacinho que cada um faz. Eu lembro de alguns aqui sendo consagrados ano passado aqui, nesse lugar. Foi um momento que marcou muito a nossa vida. E eu estava aqui agora e Jesus me lembrou disso. Os próximos que nós vamos consagrar são esses aí, que a gente vai consagrar para o Senhor. Então, você vai falar de novo. Fala o seu nome com a palavra pastor antes. Fala, Pastor Lucinho. Você pode até no teu título, mas você vai pastorear pessoas e vai cuidar de muita gente. Você crê? E nós pastores que estamos aqui, antes de chamar o pregador Lu, eu queria honrar algumas pessoas. Eu queria que vocês abrissem um caminho aqui assim. Eu queria que vocês ficassem aqui para me ajudar a honrar e abençoar essas pessoas. Preste atenção no que eu vou falar, gente. Uma das maiores falhas da igreja brasileira é que a gente não sabe honrar. Eu quero recomendar um livro para você ler, A Cultura da Honra. Eu queria chamar aqui à frente algumas pessoas que trabalharam loucamente pelo Confrajovem e nós queríamos honrá-las publicamente. Eu queria chamar então aqui a organizadora do evento, a Janaína Viana. Queria chamar o Rafael, o Juninho Lisboa, o Marcos Viana, o Lucas Malaquias, o Lucas Teló e o Italon. Todos esses eu queria que viessem aqui. Eles fazem parte da JV. E queria chamar aqui agora também a Lucila, o Léo Brito, que viessem aqui para a gente honrar. Pode vir, vem cá no meio aqui, por favor. Nós queremos honrá-los. Queria também chamar aqui à frente aqueles que deram apoio nas áreas. O Dudu e a Vanessa, Léo Arcoverde, o Hudson, a pastora Lídia, o Samuel Tchê. Queria que eles viessem aqui à frente, porque nós queremos orar por eles, abençoá-los e dizer que eles são muito especiais. Eu estou vendo vários deles faltando. Pode vir mais para cá, vem mais para cá. Pode até fazer um favor para mim, tira esse púlpito daqui. Pode tirar, Lucas, por favor. Vem aqui, vem aqui. Isso, vem cá. Vocês pastores vão me ajudar a fazer uma oração por eles aqui e abençoá-los. Olha para mim. Quando você estiver hoje no hotel ou na sua casa dormindo, lá para as 3, 4 da manhã, esse povo ainda vai estar aqui. E você sabe o que eles ouviram de pregação, de tudo? Nada, eles não sabem nem de nada. Vivem numa correria. Eu vi esses meninos morrer, correr. E eu queria honrar uma pessoa especial aqui, o Juninho. O Juninho, gente, é meu irmão de sangue. Eu tenho um amor pelo Juninho inexplicável. O telefone do Juninho tocou 455 mil vezes por causa desse Confrajovem. Ele pensou em morrer, pular da ponte. Falou, gente, para que me deram esse trabalho, Jesus? Quase morreu de tanto trabalhar. Muitos aqui também trabalharam demais. O Rafa, a Jana, o Léo, é tanta gente. O Italon, que é quem monta essa estrutura toda para a gente, todo ano. E eu queria honrar esses meninos publicamente. Eu queria dar um presente para eles. Esse presente, o pastor Flavinho, o Flavinho está aí? Você pregou sobre pés cansados. Então nós queríamos descansar o pé desses meninos. Janine, o pessoal aí, pode entregar para eles, pode entregar, entrega o de cada um aí, pode entregar. Nós temos para eles uma surpresa para descansar os pezinhos deles, pode entregar o de cada um, pode entregar. Não demais. Você pode aplaudir o Senhor? Pode trocar agora? Pode pôr agora? Pode pôr agora. Nós compramos umas havaianas bem lindas para cada um deles, para os pés ficarem descansados. É uma lembrancinha. É uma lembrancinha. Mas o que a gente quer dizer com isso, sabe o que é? Nós não esquecemos o trabalho de vocês e nós não vamos embora para casa sem lembrar tudo que vocês fizeram por nós aqui. E eu queria então agora que a gente orasse e que a gente abençoasse. Vem cá, Flavinho, fazer essa oração. Já que você pregou sobre pés cansados, nós vamos estender as mãos. Estenda as mãos para cá, todo mundo. E nós vamos declarar sobre a vida deles. Sempre vai ter gente para servir vocês. Como vocês cuidaram e cuidam tão bem da gente.
Deus sempre vai levantar gente para cuidar de vocês, e as equipes de vocês, porque eu sei que eles estão aqui, todo mundo com radinho, e o radinho comendo solto, e todo mundo assim, ai meu Deus do céu, ai. Eles estão aqui, estão ouvindo a voz de um monte de espírito que está falando lá atrás, lá, né? E o pastor Flavinho então vai orar, e nós pastores vamos colocar as mãos sobre eles. Estenda suas mãos. Pai, primeiramente nós queremos te louvar por cada um deles. Pai, no nome de Jesus, só o Senhor e eles sabem o cansaço, o desgaste, Deus, que é promover um evento como esse. Pai, no nome de Jesus, nós como pastores, eles, Senhor, como congressistas, nós abençoamos e liberamos descanso sobre eles. Assim como ministramos ontem, Senhor, anteontem, Pai, que haja descanso sobre eles, que eles permaneçam firmes na visão, no propósito, na certeza de que eles não fazem a homens, mas fazem ao Senhor. Que o Senhor levante mais deles no nosso país, para que milhares e milhares de jovens possam ser edificados em eventos como esses. Pai, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor os levante a cada ano, a cada dia, que o Senhor os renove, que o Senhor multiplique os anos, que haja descanso, Senhor, não somente físico, mas mental, mas espiritual, e que, Pai, a motivação deles sejam como de fato é o Senhor. Sabemos que eles se alegram em ver a cada ministração, a cada programação, milhares de jovens voltando e reconhecendo o Senhor como Salvador. Que o Senhor os renove, que, Pai, nesse ato simbólico, Senhor, do chinelo, que eles possam entender que o Senhor é o caminho, que o Senhor é o descanso para os pés, e nós os abençoamos, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aplaude melhor, aplaude melhor!